Olá, crianças do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Como vocês estão? Eu espero que com muita saúde. Hoje nós vamos iniciar um assunto novo, mas é ainda dentro de organizações religiosas. Na aula passada, nós conversamos sobre lugares sagrados e hoje nós vamos falar como funciona a liderança dentro desses lugares. Eu coloquei essa telinha aí só para lembrar vocês que hoje não precisa pegar nenhum material. A atividade nós vamos fazer juntos na telinha. Então, na aula passada, só lembrando rapidinho, nós vimos algumas organizações religiosas que tanto de Curitiba como de outras cidades. Nós vimos uma igreja católica, uma mesquita, um templo budista, um terreiro de candomblé e uma aldeia indígena. Hoje nós vamos falar, como eu já disse, sobre liderança. O que é esse boneco vermelhinho no meio de tantos brancos aí, professora? O que isso quer dizer? É uma pessoa que se destaca no grupo. É uma pessoa que organiza esse grupo e que traz as decisões do que foi discutido nele. Mas essa palavra liderança, o que lembra a vocês? Vocês já ouviram em algum lugar essa palavra? Dentro dessa palavra tem uma outra menor que eu gostaria que vocês prestassem atenção e descobrissem qual é. Conseguem ver? Muito bem. É no início dela. Olha lá. Líder. Líder é uma palavra que vocês já devem conhecer. Tem até várias brincadeiras que a gente pode fazer com esse nome. Sabe o chefe mandou? Eu conheço como líder mandou, que é aquela brincadeira onde um diz o que todos os outros precisam fazer. Mas vamos lá ver exatamente o que quer dizer essa palavra. Chefe ou pessoa que possui autoridade e poder para comandar os demais. Indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. Então, essa palavra, ela quer dizer então que as decisões que vão acontecer no grupo, elas podem ser discutidas por todos, como naquela imagem que a gente viu. Todo mundo pode dar a sua opinião, mas quem vai comandar, quem vai liderar, vai ser essa pessoa, o líder. As ações que vão ser realizadas por esse grupo, no final quem vai dizer é o líder. Mas para isso, normalmente, a pessoa que é escolhida para essa posição é uma pessoa que é estudada, sabe do assunto que é tratado naquele grupo, porque para orientar ela tem que saber mais do que os demais. Mas nós vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que é um líder, porque vocês conhecem vários líderes, sabiam? Na vida de vocês no dia a dia, vocês têm contato com vários líderes. Por exemplo, quem é o líder da escola? Muito bem, é a diretora escolar. Tá vendo essa foto aí na telinha? Essa foto é da Cristiane e da Edneia, são duas amigas minhas. Elas trabalham numa escola chamada Professor Brandão. Tem alguém aí que é do Professor Brandão? Tenho certeza que tem alguém aí me assistindo e que já estudou ou estuda nessa escola. E se já estudou, me conhece, porque eu também já fui professora lá. Nessa foto, a primeira, Cristiane, ela é a vice-diretora e a segunda é a diretora. Vice-diretora também é diretora? Ela também representa a diretora quando ela não pode estar. A escola, ela é muito grande, ela precisa de ajuda nessa organização de liderança, por isso existe uma vice. E as duas trabalham juntas para todas essas funções aí que a gente vai estudar e que acontece dentro da escola. Vamos ler as suas funções? A primeira, gerenciar as finanças. O que é finanças, professora? É administrar o dinheiro que a escola recebe para funcionar. No caso das escolas municipais,
esse dinheiro vem da prefeitura, é do governo. E como que a prefeitura tem esse dinheiro? Esse dinheiro é cobrado por impostos. O que é imposto? Para vocês entenderem assim, todas as pessoas que fazem parte de uma sociedade reservam um pedacinho do dinheiro para entregar para o governo, para ele poder mandar para todas as áreas que mantêm a nossa cidade. Por exemplo, se eu trabalhar, um pedaço do meu salário vai para o governo. Se você for comprar um produto na loja, o dinheiro que você paga no caixa não vai ser todo do dono da loja. Um pedaço desse dinheiro vai para o governo. E o governo administra isso, inclusive para a escola, e quem administra na escola esse dinheiro é a diretora. Vamos ver a outra função? Informar a comunidade sobre o que está acontecendo na escola. Como esse dinheiro vem da comunidade, é a comunidade que separa do seu dia a dia para entregar para o governo, a escola precisa prestar contas, precisa falar para a comunidade como que esse dinheiro está sendo gasto. E como que ela faz isso? Ela pode fazer tanto escrevendo um documento e deixando lá no painel da escola para que todo mundo tenha acesso, como ela pode, nas reuniões que ela chama as famílias, ela pode informá-los de como está sendo gasto esse dinheiro. Vamos ver a outra função? Saber o que a instituição escolar está precisando. Ela organiza a escola como um todo. Ela precisa saber de tudo o que acontece lá. Ela precisa saber se uma cortina está caindo, ela precisa saber se as salas estão organizadas e limpas, ela precisa, inclusive, da ajuda de todos os profissionais que lá trabalham, porque ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ela precisa estar atenta para poder fazer os concertos, para poder fazer com que o ambiente da escola seja um ambiente agradável para que as crianças possam estudar. A próxima, estar atenta ao bom relacionamento entre todas as pessoas que lá trabalham. O que é relacionamento? Normalmente, quando existe um lugar onde várias pessoas compartilham desse lugar, pode acontecer conflitos. O que é isso? Pode ser uma briga entre alunos, pode ser uma discussão entre os professores, ou mesmo uma reclamação dos pais. E a função da diretora é ser mediadora desses conflitos. O que é mediar? É estar junto com as pessoas que estão discutindo, pensando numa forma de resolver o que está sendo discutido, o que está de desacordo entre duas pessoas ou mesmo dentro de um grupo. E como que ela faz isso? Lembra que eu falei lá no início do que é um líder? Ela faz isso conversando com todos, mas no final decidindo a melhor forma de resolver o que está sendo discutido para que ambas as partes fiquem satisfeitas. Num grupo é mais difícil que isso aconteça, mas é a diretora que decide. E o último, cuidar da limpeza e organização do local. É claro que existem funcionários que são contratados especificamente para isso, mas se precisar, é sim função da diretora manter esse lugar limpo e organizado. Na realidade, né, crianças, isso é uma responsabilidade de todos que estão ali usando aquele espaço. É igual a nossa casa. Já imaginou se só um limpasse, só um arrumasse, só um organizasse? Ia ficar puxado, né? Se cada um ajudar um pouquinho, isso não vai ser difícil, essa função não vai ser difícil de ser realizada. Agora nós vamos conhecer um líder que vocês também conhecem. É só pensar um pouquinho. Quem é que comanda a nossa cidade? Quem falou prefeito acertou, isso mesmo. O prefeito, olha aí o nosso prefeito de Curitiba. O prefeito, ele tem também todas essas funções que estão aí na tela. A primeira delas, comandar as ações que utilizam os impostos recolhidos. Lembra que eu falei de imposto? Então, o imposto que vai para o governo e que vai para a prefeitura precisa ser organizado na prefeitura pelo prefeito. Esse dinheiro vai ser distribuído por várias áreas que mantêm a nossa cidade, como por exemplo as escolas que eu já falei, o posto de saúde, a manutenção dos ônibus, todas essas áreas que fazem com que a cidade funcione da melhor forma possível.
Outro que também nós falamos da diretora, manter a cidade limpa. No caso do prefeito, não só limpa, limpeza é importante, claro, tem que fazer a limpeza da cidade. Mas o prefeito também precisa organizar a cidade, como, por exemplo, cortar as gramas dos parques, plantar flores nos canteiros, arrumar um asfalto que esteja gasto, verificar se o caminhão do lixo está passando em todas as casas. Tudo isso é função do prefeito. E a última, gerenciar as necessidades das áreas da educação, da saúde, do transporte, da cultura, entre outros. Assim como a diretora, o prefeito também tem que estar atento às necessidades da cidade. Mas lembra que eu falei que a diretora tem uma vice-diretora para ajudá-la, porque a escola é muito grande? Imagine uma cidade que é muito maior. O prefeito, além de um vice-prefeito, que ele também tem, ele tem áreas, ele tem pessoas, grupos de pessoas que são responsáveis por manter determinada área, que são essas que estão aí na tela. Educação, saúde, transporte e cultura. Prof, o prefeito precisa saber de tudo que está acontecendo na cidade? Pequenos detalhes, quem tem que saber são essas áreas, porque se o prefeito quiser saber, ele vai procurar essas áreas. Mas o geral, o que realmente está acontecendo e o desenvolvimento de cada um desses pedacinhos da cidade, ele precisa saber. É a sua função de prefeito. O próximo líder que a gente vai conhecer, ele está mais próximo de vocês do que o prefeito e do que a diretora. Se você olhar bem para a telinha, você vai descobrir. Sou eu. São os professores. Os professores também são líderes. Você conhece as professoras dessa foto? Vocês estão com saudades da sua professora? Eu tenho certeza que elas estão morrendo de saudade de vocês. Mas tudo isso logo passa e a gente vai estar junto de novo, tá bom? Vamos ler então? Olha quanta coisa a professora tem que fazer. Planejar e executar aulas que motivem os seus alunos. Esse planejamento que a professora tem que fazer é muito importante. Ela tem que pensar em tudo que vai ser falado e tudo que vai ser mostrado para as crianças na sala de aula. E para isso ela conta com a ajuda de um documento chamado currículo. Dentro desse documento tem os conteúdos, os objetivos que ela tem que ter na hora de planejar uma aula. E para ela, quando ela for pensar em que forma ela vai levar esses conteúdos para as crianças, ela tem que fazer da forma mais interessante possível, que prenda a atenção deles e principalmente que eles consigam entender o que ela está falando. Ou seja, que eles consigam aprender aquelas informações que elas estão recebendo. Essa é talvez uma das principais atribuições do professor. Vamos ver a outra? Conhecer a sua turma. Para que conhecer a turma, professora? É só dar oi? Não. Ela precisa prestar muita atenção na turma como um todo e também em cada um dos seus alunos. Por quê? Porque quando a gente conhece alguém, a gente já sabe como que a gente vai fazer, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que a gente vai fazer para conseguir fazer com que ela aprenda, por exemplo. Então é muito importante que ela observe e que ela veja, principalmente para uma função que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Outra função, selecionar e organizar situações de experiências. O que é isso? O professor ele não vai só para a sala de aula e fala, mostra vídeo ou leva objetos. Ele pode levar o seu aluno num local onde ele possa experimentar a experiência. Por exemplo, se ela quer que os seus alunos aprendam informática, ela leva lá no laboratório de informática e na hora ela já aprende a mexer no computador, na prática que a gente fala. Se ela quer dar uma aula sobre bichinhos do jardim, ela pode levar a sua turma no jardim da escola e lá eles observarem na prática que bichinhos são esses. Próxima função. Estimular a participação dos alunos. Esse item fala assim, na sala de aula, só a professora que pode falar? Não, né? O aluno também pode colaborar. Às vezes, o assunto que a professora está levando, as crianças já têm conhecimento sobre eles. E daí elas podem colaborar. Assim as aulas ficam menos chatas, ficam mais interessantes, porque todo mundo pode compartilhar.
Mas como, professora? De maneira bem organizada. Cada um fala de uma vez, porque se todo mundo falar junto, ninguém vai entender nada. Próxima função. Avaliar o processo de ensino-aprendizagem. Esse é o item que eu falei sobre conhecer a turma. Se a professora conhece a turma e cada um dos seus alunos, ela consegue avaliar se aquilo que ela está falando realmente está chegando aos seus alunos de forma com que elas entendam. Essa avaliação serve para quando ela for pensar na próxima aula, ela pensar assim: eu percebi na outra aula que isso deu certo, que isso não deu certo, e assim ela vai saber o que repetir e o que não repetir na sua aula. É muito importante avaliar da melhor forma possível, sempre tendo em mente o que eu posso fazer de melhor para que meus alunos aprendam. Outra função: participar de reuniões de conselho de classe, entre outros. Dentro da prefeitura, das escolas municipais, isso acontece a cada 3 meses. Todas as professoras que participam de uma determinada turma se reúnem numa sala e todas falam o que elas observaram de cada um desses alunos. Então é uma visão de todas as professoras, é falado de cada um, no nome de cada um do aluno da turma, e daí elas possam pensar juntas em maneiras de fazer com que aquela criança que não aprendeu aprenda e aquela criança que aprendeu bastante possa auxiliar nessas aulas planejadas. É muito bacana. O que mais? Colaborar com as atividades que envolvam as famílias e a comunidade. Se a escola faz uma ação onde as famílias estejam presentes, a professora também tem que estar presente. Se eu tenho que conhecer o meu aluno, é a melhor hora para eu poder conversar com as famílias e saber como que é essa criança, tanto dentro quanto fora da escola. E não só a professora saber dos pais como ele é, mas também passar para os pais como ele se comporta. A criança que tem a participação da família e onde a professora tem essa conversa e essa participação com a família, tem muito mais possibilidades de sucesso dentro da escola. Porque daí são várias pessoas pensando nele. Bom, nós já falamos de diretor, de prefeito, de professora. Qual será o próximo? Ele ainda é mais próximo a vocês ainda. Dentro da tua casa. Isso mesmo. São os pais ou responsáveis. Para ser pai e ser mãe precisa de lei, professora? Precisa, é uma grande responsabilidade. E essa lei se chama ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei muito grande, mas eu trouxe para vocês um pedacinho dela, que é chamado Artigo 22. Olhem lá na tela o que ele diz, o que diz esse artigo. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Nossa, professora, quanta responsabilidade, é verdade. Aquele pedacinho que fala sobre sustento é a comida, a casa, a roupa, as coisas que ela precisa físicas para ela poder sobreviver. Aquela parte que fala da educação, vocês sabiam que na escola, levar a criança para a escola é um dever dos pais e responsáveis? Eles são obrigados a fazer isso. Toda criança tem direito à educação. E uma outra coisa que a gente falou sobre os outros líderes é que os pais e responsáveis precisam saber que existe essa lei e ler o que está escrito lá. Porque a gente só pode cumprir uma lei se a gente conhece. E a gente não pode dizer eu não cumpri a lei porque eu não conhecia. Porque todas as leis estão em acesso das pessoas que vivem numa comunidade. E elas precisam procurar saber sobre isso. Bom, ser pai e mãe precisa de muita responsabilidade, mas não existem lideranças só sociais, como foram essas que eu falei. Existem lideranças religiosas. E o que vocês pensam que é essa palavra? O que será que tem de diferença dos líderes que a gente já viu até agora para um líder religioso? Vamos saber? Olha lá na tela.
O líder religioso tem a função de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos. Ele é considerado como um guardião, assim é responsável por transmitir a palavra sagrada para que ela seja preservada e repetida. Quem escreveu isso foi uma pessoa chamada Passos, um estudioso das religiões. E ele trouxe nessa definição um ensinamento muito importante, um ensinamento de que todas as organizações precisam de alguém para liderar, e as religiosas não são diferentes. O que eles vão fazer dentro dessas organizações? Eles vão comandar, vão liderar, dar conselhos. Os líderes religiosos, eles são responsáveis por manter a religião presente na vida das pessoas, não só naquelas que escolheram uma religião para seguir, como para as pessoas que querem ir lá simplesmente conhecer a religião. É ele que detém o conhecimento para poder compartilhar com as pessoas que lá estão. Bom, a gente vai conhecer hoje alguns líderes religiosos que quem já participou das aulas passadas já ouviu falar. Vocês conhecem esses líderes? Vocês já viram essas imagens em algum lugar? Então eu vou dar um tempinho para vocês tentarem lembrar. Conseguiram lembrar? O primeiro deles é um sheik, olha lá na telinha. O segundo é um rabino, isso mesmo. E o terceiro que está aparecendo ali é uma pastora. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês lembrarem, ok? Vamos lá? Vamos começar. Quem já viu esse lugar? Está escrito lá em cima, sinagoga. Estão conhecendo? A sinagoga, ela é muito
frequentada, sabe por quem? Pelos judeus. O líder dessa religião, dentro da sinagoga, é o rabino. Olha ali na imagem do lado. Tá lendo ali embaixo? Rabino. Ele possui funções muito importantes dentro dessa organização religiosa. Esse rabino que vocês estão vendo aí, o nome dele é Pablo Berman. Ele é o líder espiritual dessa religião. E não só líder espiritual, ele é educador, assistente social, pregador, e ele conduz os serviços religiosos dessa religião. Ele também é o líder espiritual do Centro Israelita do Paraná. Mas em vez de só eu ficar falando sobre ele, vamos ouvir dele mesmo quais são as funções que ele tem dentro da igreja? Confiram lá nesse vídeo. Olá, crianças, como vocês estão? Eu sou o Rabino Pablo Berman, rabino da comunidade judaica aqui na cidade de Curitiba, e eu estou hoje aqui com vocês para explicar um pouquinho o que significa ser rabino, essa palavra rabino da comunidade judaica e da tradição judaica. Eu estou aqui na sinagoga, aqui onde nós rezamos, onde nos reunimos, ¿sí? Para poder rezar e nos aproximar a Deus. Aqui também onde chegou David, também para falar com o seu rabino. E eu queria explicar o que significa a palavra rabino. A palavra rabino é um professor, um mestre, uma pessoa que teve muito tempo para estudar e depois de ter estudado muito pode transmitir e pode ensinar aos outros o que ele ou ela, também pode ser rabino e rabina, pode ser um homem, pode ser mulher, o que ele ou ela aprendeu durante muitos anos da vida e dedicar-se depois a transmitir isso para todos. O rabino não se elige, sino que vai estudando, vai se formando e depois ele pode escolher alguma sinagoga no mundo para dedicar-se. Eu sou argentino, eu nasci em Buenos Aires, na Argentina, e depois eu cheguei aqui para morar aqui no Brasil, na cidade de Curitiba. E então, a partir desses anos de estudar, é que nós podemos transmitir isso. E também nossa função como rabinos e rabinas no mundo é poder fazer todas as alegrias que acontecem na vida, sim, na vida judaica, na vida da tradição judaica. Quando uma criança nasce, aí está o rabino para abençoar. Quando uma criança atinge os 12 nas meninas e 13 anos em um menino, tem uma cerimônia muito linda, onde também essas crianças entram no mundo da tradição judaica, de começar a entender e de começar a estudar a lei, o Pentateuco, a lei que chamamos Torá. Depois, quando tem um casamento, o rabino também será aquele que vai a formar, a unir esse casal para formar uma família judia e que vão acompanhar as tradições judaicas. E também, quando a pessoa está doente, o rabino está do lado rezando pela pessoa. E também, quando um ente querido vai partir e já é muito velhinho e vai partir, então o rabino também acompanha essa despedida quando a família tem que se despedir de seus entes queridos. E assim então vamos passando. Eu posso estar aqui em Curitiba, mas também posso estar em outras sinagogas do mundo, mas aqui em Curitiba a comunidade judaica é muito linda e já 11 anos que eu estou aqui acompanhando as famílias em Curitiba. Então, muito obrigado a todos e deixo um abraço, obrigado, e como dizemos sempre em hebraico, a palavra shalom, paz e alegria e saúde para todos. Sabe o que eu gostei desse vídeo? Além dos conhecimentos, que a gente teve, me deu uma paz, assim, ele fala com tanta calma, é tão gostoso, né? Assim como ele disse, a paz, shalom. Bom, vocês lembram que a imagem que eu passei para vocês tinham vários líderes. Esse era o rabino. O próximo é o sheik. A palavra sheik, ela significa líder, soberano. E é um título aplicado aos líderes políticos e ou religiosos. Esse líder que está aparecendo aí, ele é um líder da nossa mesquita aqui de Curitiba e pode ser escrito dessas duas formas, com SH ou com X.
Ele está num lugar sagrado que é da religião dos muçulmanos. E ele trabalha lá na mesquita que a gente já viu em aulas passadas. É um lugar sagrado onde ele consegue também administrar e passar os conhecimentos que ele tem sobre essa religião. Então vamos conhecer mais algumas coisas sobre ele. Ele é um título que pode ser transferido de pai para filho, tipo uma hereditariedade. É aquele que estudou e concluiu com especialidade todos os estudos islâmicos. E ele é responsável pela manutenção das mesquitas, como eu já falei, e da realização dos rituais que acontecem ali dentro, como, por exemplo, o casamento. No casamento de outras religiões, os líderes também são responsáveis. Nessa religião, é o sheik que realiza. Ele também é responsável pela manutenção desse espaço sagrado. Ele traz um título muito importante que é só dos homens. Não existe uma líder religiosa mulher nessa religião. E diferente dessa religião, nós vamos para a nossa última imagem, que é uma líder pastora. Ela exerce a liderança, ensina outras pessoas a seguirem a Bíblia, explicando o que significa, cuidando da vida espiritual dos outros membros dessa igreja. Pode ter o pastor e pode ter a pastora. Então eu trouxe essa imagem para ficar um pouquinho diferente das outras que a gente já viu. Mas o significado, o que é que está falando essa tela que diz sobre a pastora? É aquela que traz a palavra da Bíblia. E o que é a Bíblia? A Bíblia, ele é o livro sagrado do cristianismo. Dentro do livro existem várias recomendações de quem realmente pode ser um pastor. Vocês sabiam? Dentro desse livro existem vários autores, várias pessoas que escreveram. E algumas dizem assim: para ser uma pastora de uma igreja, ela não pode ser nova na fé. O que isso quer dizer? Ela não pode ter entrado agora nessa religião. Claro, como a gente já falou, um líder precisa conhecer para transmitir o seu conhecimento. Se ela é nova e não conhece, como é que ela vai fazer isso? Outra coisa que diz na Bíblia: precisa ser um bom cristão. Precisa ser um exemplo. Se eu estou falando que as coisas precisam acontecer de tal forma, eu preciso me comportar dessa maneira. Eu preciso estar de acordo com o que eu estou falando, para poder convencer e orientar as pessoas, o público a que se destina a fala desse líder. O que mais que diz lá? Deve ter uma boa reputação. Claro, né? Não pode ser uma pessoa que faz as coisas erradas, que não cumprem as leis. Por quê? Porque a Bíblia traz que a pessoa que vai exercer essa função precisa ser uma pessoa do bem. E por último diz que deve amar a palavra bíblica. Também é uma coisa lógica, né? Se eu vou falar que o que está escrito dentro daquele livro realmente é uma coisa para ser considerada e ser respeitada, eu tenho que respeitar também. O livro sagrado nessa religião é extremamente importante. Bom, hoje nós aprendemos que é importante mesmo sempre ter alguém para liderar todas as organizações, sejam elas religiosas ou não religiosas. Nós vimos hoje que se não existisse uma pessoa para liderar os grupos, as pessoas, viraria uma bagunça. Porque cada um, você já imaginou, vai fazer o que quer, vai falar o que quer? Como é que a gente ia se organizar? Se não existissem as leis, como que dentro de uma sociedade com milhares de pessoas a gente ia conseguir conviver? Não ia. A gente precisa mesmo ter alguém que nos oriente. Como que a gente precisa nos comportar? Seja na função que eu escolher de liderança em cada um dos lugares que a gente já falou, seja nas organizações religiosas. Todas vão ter que estudar para saber como se comportar para essa função que escolheu. E para isso existem os líderes, para isso existem as leis, os livros sagrados. Bom, você já imaginou
Por exemplo, um exemplo assim mais próximo de vocês. Você já imaginou se dentro da sala de aula cada um falasse todo mundo junto? Ninguém ia entender nada, né? E assim é em qualquer outra organização. E agora a gente vai lembrar um pouquinho para fixar o nosso conteúdo antes da gente ir para a nossa atividade. Olha lá na tela. Nós falamos sobre o que conversamos na aula passada, que são os lugares sagrados. Nós conhecemos a diferença entre líder religioso e não religioso e nós conhecemos alguns desses líderes. Na aula de hoje, os líderes foram diretor, prefeito, professor e pais. E os líderes religiosos foram rabino, sheik e pastor. Vamos para a nossa atividade? Prestem atenção lá. Utilizando as palavras do quadro abaixo, complete as frases a seguir. As palavras são líder, pastora, sheik e rabino. O título de é aplicado aos líderes políticos e ou religiosos. Qual palavrinha vocês usariam ali daquele quadro para preencher essa frase e dar sentido a ela? A outra. O religioso tem a função de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos. Outra. O é responsável pelas celebrações na comunidade judaica. E a próxima. Uma ensina outras pessoas a seguirem a Bíblia. Então preste atenção, lembrem de tudo que foi falado para a gente poder completar essas frases. Vou dar alguns minutinhos para vocês.
Então, crianças, conseguiram responder? Vamos fazer juntos então? Vamos ver quais são essas respostas que vão dar significado a essas frases? A primeira delas, quem colocou sheik? Muito bem! O título de sheik é aplicado aos líderes políticos e ou religiosos. Muito bem, foi o que a gente viu lá em cima, não é mesmo? O próximo. O líder religioso tem a função de preservar e de repassar os ensinamentos religiosos. Muito bem! Todos eles, né? Todos os três que a gente viu. O próximo. O rabino é responsável pelas celebrações na comunidade judaica. Isso mesmo. E o último, uma pastora ensina outras pessoas a seguirem a Bíblia. Quem acertou? Todo mundo? Não? Não tem problema. Nós vamos voltar a falar sobre isso algumas outras vezes e com o tempo a gente vai fixando esse conhecimento. Então, a nossa aula fica por aqui. Não esqueçam, lavem bem as mãos. Eu espero vocês para o próximo encontro, onde a gente vai aprender muito mais coisas sobre o ensino religioso. Até lá!